Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia. Vamos refletir sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo do pensamento de Max Weber. Muito bem, Max Weber é um clássico da sociologia, é um alemão que nasceu em 1864 e morreu em 1920. Ele escreve uma obra muito importante denominada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ou seja, Max Weber se interessa pelas mudanças sociais provocadas pelo espírito do capitalismo no século XX. Vamos entender isso melhor. A obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo procura compreender um fenômeno observado na passagem do século XIX para o século XX. Que fenômeno é esse observado por Max Weber a partir de um olhar clínico sociológico? O maior desenvolvimento capitalista dos países de confissão protestante e a maior proporção de protestantes entre os proprietários do capital, empresários e integrantes das camadas superiores de mão de obra qualificada. Ou seja, o Max Weber observa um fenômeno social que ocorre na passagem do XIX para o século XX, que é a ascensão econômica de pessoas que viviam em países que possuíam como singularidade, como semelhança, serem protestantes calvinistas. Ou seja, essas pessoas, esses países de confissão protestante, eles começaram a revelar-se como grandes acumuladores de bens. Isso chama muita atenção do Max Weber, justamente porque a ideia do espírito do capitalismo, não propriamente o capitalismo na sua compreensão predatória, por exemplo, mas a ideia do acúmulo, isto é, o espírito do capitalismo, que corresponde à noção de acumular, estaria instalado aqui dentro das comunidades protestantes calvinistas. Isso chama muita atenção do Max Weber. Vejam só, o sociólogo demonstrou por meio de dados estatísticos que os líderes dos negócios e os proprietários do capital, bem como os indivíduos com alto nível de qualificação técnica, eram predominantemente protestantes. Com base nas pesquisas realizadas com puritanos calvinistas, Weber concluiu que o protestantismo puritano era portador de um espírito racionalista e metódico nas relações entre capital e trabalho, capaz de desenvolver os instrumentos teóricos e técnicos que dariam suporte ao acúmulo de capital, característico do sistema capitalista. Os protestantes ainda demonstravam-se dotados de um pragmatismo que facilitaria a aquisição de habilidades comerciais. Assim, a ética protestante teria dado o tom do espírito capitalista. Percebam, Max Weber não está criticando os calvinistas, os puritanos do século XX, por serem capitalistas. Muito pelo contrário, ele identifica um fenômeno social, o enriquecimento de países que professam a fé calvinista. Por que isso estaria acontecendo? A resposta do Max Weber é justamente por conta, em decorrência do princípio da predestinação calvinista. Ou seja, a essência do calvinismo teria como fundamento a predestinação. O que é predestinação? Explica o destino dos homens na terra. Tal princípio defendia a ideia de que, segundo a vontade de Deus, alguns escolhidos teriam direito à salvação eterna, estariam predestinados. Vejam bem, acompanhem comigo.
Max Weber percebe que algo fundamental marca a ética calvinista: o trabalho. Ou seja, o trabalho na ética calvinista, o trabalho na religião calvinista é essencial. Ou seja, o trabalho é visto como uma vocação. Nesse caso, segundo a ética protestante do calvinismo, à medida em que você cumpre a sua vocação, que é trabalhar, você acumula bens. Ou seja, há o acúmulo de bens. O que significa dizer que, dentro da perspectiva da ética protestante, dentro da perspectiva dos fundamentos do calvinismo, sendo o trabalho visto como a grande vocação do homem, o sinal de que o homem estaria predestinado à salvação não é outro senão o acúmulo de bens. Ou seja, qual é o sinal para eu saber que de fato eu sou ou não um predestinado de Deus? Dirá Max Weber, analisando a ética protestante. É o acúmulo de bens. Ou seja, ao tomar o trabalho como vocação, naturalmente os indivíduos passaram a acumular bens materiais. Tal acúmulo passou a ser compreendido, é compreendido dentro da ética calvinista como um benefício de Deus diante do trabalho que foi assumido como vocação. Não à toa, na época, indivíduos que não acumulavam bens eram taxados como preguiçosos, por exemplo. Por quê? Porque não trabalhavam corretamente, uma vez que não exerciam com afinco a sua vocação. Há também o movimento de indivíduos que, já possuindo bens, se convertem ao calvinismo. Por quê? Porque acreditam que eles seriam os predestinados, uma vez que eles possuem já o acúmulo de bens. Basta então converter-se e manter-se nessa prática de acúmulo de bens e de trabalho, que o sinal continuaria a prevalecer. Ou seja, você, o indivíduo, o fiel, seria escolhido, seria o predestinado à salvação. Então, quem eram os predestinados? Os sinais do favor de Deus estariam ligados à condução de uma vida materialmente próspera. E essa vida materialmente próspera, ela viria fundamentalmente pelo trabalho. E o trabalho é visto como a grande vocação humana. Nesse caso, o corresponde, portanto, a uma ética do esforço no trabalho e do senso do dever, que é largamente recompensado como uma forma de alcançar a salvação da alma. A única forma que nós saberíamos se de fato, enquanto participantes da religião, a única forma de sabermos se de fato somos ou não escolhidos é justamente o acúmulo de bens, ou seja, acumular cada vez mais. E é interessante dizer que acumular bens não significa necessariamente gozar desses bens, isto é, utilizar esses bens como forma de lucro e utilizar esses bens como bem se entende. Vamos recordar que a ética calvinista tem como princípio a austeridade, ou seja, tem como princípio, como fundamento, a necessidade dos seus fiéis de controlarem-se, controlarem o seu ímpeto aos bens materiais. Ou seja, eles são chamados de puritanos. Por quê? Porque buscam cada vez mais e devem buscar cada vez mais a purificação. Essa purificação viria, dentre tantas formas,
em não gozar os bens materiais. Portanto, o acúmulo não significa necessariamente usufruir desses bens. Pois bem, o que o Max Weber identifica é que cada indivíduo era incentivado a procurar por sinais visíveis de que estava entre os eleitos. Esses sinais eram o sucesso econômico. O trabalho é visto como uma vocação. O que significa dizer que a ética calvinista consiste em compreender o trabalho como uma missão, a fim de ser beneficiado por Deus, ou seja, aquele que acumula bens materiais. Nesse sentido, o Max Weber, uma vez mais, não está criticando a ética calvinista pelo capitalismo, mas ele está mostrando que a ética calvinista e o princípio da predestinação impulsionaram o capitalismo à medida em que a essência do capitalismo é o acúmulo de bens. Portanto, a ética protestante impulsiona ou é impulsionada por esse espírito capitalista que, em última instância, vai constituir o século XX e a Europa na sua totalidade. Um abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal!